O regime de escravidão no Brasil acabou em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Essa é a versão que a maioria dos brasileiros aprendeu na escola. Mas e você? Sabe o que ocorreu antes disso? A decisão de abolir a escravidão partiu da coroa portuguesa, o que provocou a queda de um regime de trabalho sem custo algum para os donos da economia daquela época. As respostas para essas perguntas vieram após décadas de pesquisas. E o que se descobriu é que o que colocou fim ao regime que durou 300 anos no Brasil foi, na verdade, uma árdua conquista dos escravos. Para entender melhor essa história, é preciso compreender a representatividade dos escravos dentro da população brasileira da época. No início do século XVIII, metade da população do país era formada por escravos. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, cerca de 10% dos brasileiros eram escravos. Minas Gerais foi fundamental nesse processo de transformação. Aqui vivia a maior população escrava de todas as capitanias do país no século XVIII. Em 1780, havia cerca de 310 mil moradores em Minas, sendo 110 mil escravos, outros 100 mil ex-escravos e 100 mil nascidos livres, entre brancos e não brancos. Ou seja, 2/3 da população era formada por escravos e ex-escravos. A sociedade mineira era também uma das mais urbanizadas, o que possibilitou aos escravos uma maior participação na economia local. Entre as atividades que eles exerciam estava a venda de alimentos nas ruas, a comercialização de ouro em pó, serviços de limpezas, entre outras atividades. Tudo isso era transformado em dinheiro e bens, com os quais os escravos compravam sua liberdade. Existia até um sistema de crediário de alforria, com pagamento a prestações. Essa transformação na sociedade brasileira, segundo historiadores, antecipou o fim da escravidão no Brasil, um regime que já estava deteriorando antes de a Lei Áurea ser assinada. O mérito por essa mudança de rumo é e sempre foi do povo escravo, que criou formas de se libertar. Essa liberdade não foi cedida, e sim comprada.